a galera, fazendo aí um vídeo para nós podermos pensar um pouco em relação ao que a Bíblia fala em relação à questão do pecado, da nossa natureza de pecado, a nossa natureza pecaminosa. Eu estou aqui com a teologia sistemática do Luiz Berkoff, e aí eu anotei aqui alguns pontos interessantes que ele nos traz quando ele fala sobre o estado original do homem ou a origem do homem. E aí nós podemos pensar um pouco aqui tanto a partir das escrituras como do estudo aqui da teologia sistemática do Luiz Berkoff. Pensando em relação ao estado original ou a origem do homem, né? O que nós podemos dizer é que o homem ele é uma criatura de Deus, uma criatura divina. Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas e colocou o homem como o cabeça dessa criação. Então, a criação do homem, ela foi precedida pelo aquilo que nós podemos chamar de um conselho da Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e disseram: façamos o homem. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos. A maioria dos estudiosos entende que esse façamos aí é o conselho da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre toda a espécie de répteis. Então, Deus, o Pai e o Filho, no seu conselho, no conselho da Trindade, se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essa imagem de Deus no homem, a maioria dos estudiosos também entendem assim, e a Bíblia mostra isso, que essa imagem de Deus no homem significa a retidão original do homem, significa também essa inocência que o homem tinha em relação ao mal, ou até mesmo a questão do pecado, e também tem a ver com a justiça original no qual o homem foi criado. Então o homem foi criado perfeito, o homem foi criado santo, o homem foi criado reto. É isso que as escrituras nos mostram. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouco, eu quero focar mais um pouco aqui, falar a respeito do estado de pecado do homem. Mas para falar do estado de pecado, a gente precisa fazer essa pequena introdução aqui, falando sobre a origem do homem, como que o homem foi criado, como Deus criou o homem. Então, originalmente, o homem foi criado perfeito, foi criado à imagem de Deus. E foi criado como o cabeça da criação. Deus deu domínio para o homem. É aquilo que muitos dos estudiosos chamam dos mandatos, né? Então Deus deu aí um mandato cultural para o homem, para que ele pudesse dominar a criação, administrar a criação para a glória de Deus, expandir a glória de Deus enquanto ele domina, enquanto ele é um mordomo ali da criação, um vice-regente ou um gerente da criação. Então, esse mandato Deus deu para o homem. E nós, como imagem de Deus, temos essa obrigação de promover a glória de Deus enquanto dominamos a terra, sujeitamos a terra, trabalhamos na terra, fazemos com que as coisas que existem, vamos dizer assim, a matéria-prima seja desenvolvida para a glória de Deus. Então, nós temos isso muito claro. O homem foi criado à imagem de Deus e recebeu da parte de Deus aí uma posição especial na criação. Deus criou todo o resto, né, vamos dizer assim, de coisas, todos os outros elementos. Deus criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou o mar, criou tudo. E colocou o homem como cabeça, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Mas, para falar a respeito do pecado, como eu disse, esse estado de pecado, a gente fez essa pequena introdução.
Uma primeira coisa que nós precisamos falar, a primeira coisa que nós precisamos falar quando falamos do pecado, é que Deus não é o autor do pecado. Repito, Deus não é o autor do pecado. Deus é aquele que, claro, que na sua infinita sabedoria e no seu poder, na sua glória e na sua autoridade sobre todas as coisas, ele decreta tudo o que vai acontecer. Tudo que acontece na história humana foi decretado por Deus. Deus escreveu isso desde os tempos eternos. Então tudo que nós estamos vivendo foi estabelecido por Deus desde toda a eternidade. É fato. Inclusive os nossos atos de pecado. Inclusive a nossa, vamos dizer assim, atitude pecaminosa. Isso significa que Deus comete pecado? Não. Isso significa que Deus tem o controle e é o autor absoluto, o regente absoluto da história humana e de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, significa isso. Mas isso não significa que Deus comete o pecado, porque embora Deus escreva a nossa história, a história de cada um individualmente, e tudo que acontece na nossa vida foi estabelecido por Deus, embora isso seja verdade, quem comete pecado... Josué está balançando aí, tá? Você tá colocando a mão aí. Quem comete pecado é o homem. Deus, ele é o autor da história no sentido que ele escreve a história. Mas o homem é o autor do pecado no sentido de que ele é o agente que comete pecado. Então é uma coisa que às vezes não cabe na nossa lógica, né? Como pode Deus escrever algo e o homem ser responsabilizado por aquilo ou ser culpado por aquilo? Mas é isso que a Bíblia mostra e é isso que de fato nós vivemos. Deus é o autor de todas as coisas, mas Deus é que estabelece. Deus estabelece todas as coisas, mas quem comete, quem vive essas coisas ou quem pratica pecado é o homem. Então o pecado, ele também, quando nós vamos falar sobre o pecado, a gente precisa falar da origem do pecado, agora já na criação. Nós falamos sobre a questão dos decretos de Deus, decretando tudo que existe, e ressaltamos que Deus não é o autor do pecado, mas ele é aquele que decreta que vai haver atos de pecado. Mas quando falamos agora da criação, nós podemos falar assim, aonde que se originou o pecado. O pecado, ele se origina, vamos dizer assim, primariamente lá no mundo angelical. É aquela história conhecida de todos, que Satanás e seus anjos se rebelaram contra o Criador. E aí, muitos estudiosos têm muita dificuldade com isso, todos nós temos, porque é uma questão filosófica, né, que tem debates a respeito disso, é o fato de que lá no céu não tinha pecado. Onde os anjos estavam, não havia pecado. E os anjos também foram criados originalmente como perfeitos. Então, como um ser perfeito, que não tem pecado, vamos dizer assim, que foi criado de maneira reta, que foi criado em justiça, num lugar perfeito, de repente surge aí no coração desse ser a corrupção, a pecaminosidade, a inveja, a rebelião, né, contra o Criador. Esse orgulho de Satanás e os seus anjos, né, de Lúcifer, como o pessoal costuma dizer. Então, onde que se origina isso? Da onde que vem? Nós acabamos de falar dos decretos de Deus. É claro que Deus decretou também isso. Mas os mecanismos, o mecanismo como o qual isso acontece, nós não conseguimos, vamos dizer assim, desvendar. É fato que Satanás e seus anjos, né, se rebelaram contra o Senhor e eles foram expulsos ali do paraíso. Então a origem do pecado é essa, né? A origem do pecado no mundo é essa. Então nós temos aí o primeiro ponto. O pecado se originou aí lá no mundo angelical. E aí nós pensamos agora a origem do pecado na raça humana. A origem do pecado na raça humana. E aí nós temos os nossos primeiros pais no Jardim do Éden, que é Adão e Eva. Então Adão e Eva foi criado, como nós já falamos, à imagem de Deus, foi criado em retidão,
foi criado perfeito, foi criado em justiça, mas eles desobedeceram a Deus. Nós temos isso aqui em Gênesis, no capítulo 3, o capítulo 3 fala da queda do homem. Fala, mas a serpente, o mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram citas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí nós temos aqui, continua a história, Deus chama Adão, Deus chama Eva, Deus pergunta o que eles fizeram, eles escondem, colocam a culpa um no outro e fica essa situação. Mas aí o pecado já havia entrado no mundo por causa dessa desobediência à ordem de Deus. Deus falou, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês podem comer de tudo, de todas as outras coisas, mas daquela árvore ali, do bem e do mal, vocês não podem comer. Vocês não comam daquela árvore, porque se vocês tocarem naquela árvore e comer daquele fruto, vocês morrerão. Aí temos aqui o relato que eu acabei de ler, que a serpente engana, né, Eva, chega, começa a distorcer a palavra de Deus, dizendo outras coisas, e Eva aí é sugestionada por Satanás, e ela pega do fruto, come e dá ao seu marido, ele também pega o fruto e come, pega o fruto que a sua mulher o oferece e come, e aí ele cai. O homem cai, Adão como representante da humanidade cai e derruba toda a sua posteridade. Nós podemos dizer que as pessoas que nascem depois, os descendentes de Adão, por exemplo, já Caim, Abel, eles agora já não nascem mais de maneira perfeita, já nascem como pecadores. Essa queda do homem, a gente vai falar aqui um pouco dessa corrupção que essa queda causa na natureza do homem, mas essa queda, ela corrompe a nossa natureza, mas ela não destrói a natureza, ela não destrói a imagem de Deus em nós. Então o homem ainda agora caído continua sendo a imagem de Deus, mas só que agora ele está corrompido, o seu coração está agora afastado da retidão original pela qual ele foi criado. Então é muito claro, as escrituras mostra isso, que o homem se rebelou, o homem desobedeceu. Os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e lançou toda a humanidade na sujeição do pecado. A maldição de Deus contra essa desobediência é que agora o mundo está caído. Nós vivemos num mundo quebrado. Nós podemos dizer que o homem agora, depois de Adão e Eva, ninguém conhece, nunca ninguém, depois de Adão e Eva, conheceu o mundo no seu estado original. Nós sempre conhecemos o mundo quebrado. Quando eu e você entramos no mundo, ele já estava caído, ele já estava quebrado. Né? E agora nós, mesmo sendo a imagem de Deus, tudo aquilo que nós fazemos está contaminado, porque nós somos pecadores. Eu vou falar aqui um pouco mais à frente sobre esse estado, essa natureza de pecado. Então você está com as mãos sujas e tudo que você toca suja. Tudo que você toca se contamina. É muito interessante aqui perceber isso, né? Então a Bíblia, ela fala do pecado de uma maneira muito clara, dessa rebelião,
do homem contra Deus. Então o pecado, ele não consiste apenas em atos. Grave isso. Embora os nossos pecados sejam atos de pecado, eu e você cometemos pecado de maneira específica, uma mentira que você conta, algo que você rouba, um assassinato que alguém comete, isso são atos de pecado. Mas esses pecados, eles são consequência dessa natureza corrupta que temos agora. Mentimos porque temos uma natureza mentirosa. É isso. Roubamos porque somos ladrão por natureza. Assassinamos, vamos dizer assim, ou matamos porque somos assassinos por natureza. Então o assassinato está na natureza humana. Jesus, ele usou a expressão de uma árvore dando frutos. E é como se, para a gente entender isso, talvez ficar um pouco mais claro, pensa num pé de manga, uma mangueira, né? Ela vai dar manga, ela não vai dar goiaba. Por quê? Porque é da sua natureza da manga, ele é um pé de manga, então só vai dar o fruto dela, vai ser sempre manga. Então, é da nossa natureza pecaminosa pecar. Então nós sempre pecaremos, sempre vamos agir segundo a nossa natureza agora, que foi corrompida pelo pecado. E é preciso falar também que esse pecado, embora ele tenha atingido vamos dizer assim, todas as áreas da nossa vida, da nossa existência, do homem, né, atingir o centro da personalidade do homem, é importante lembrar que nós ainda continuamos sendo a imagem de Deus. E aí, nesse sentido, nós ainda fazemos coisas boas, criamos coisas boas, realizamos coisas que são boas. Mas nem por isso essas coisas deixam de estar contaminadas pelo pecado. É aquilo que Jesus falou: vocês são maus e sabem dar coisas boas para os vossos filhos. Mas ainda assim Jesus está reconhecendo que somos maus. Ele fala: um pai não dá pão, não dá pedra para um filho que pede pão. Então aí o pai está fazendo uma coisa boa, mas nem por isso esse pai deixa de ser pecador. O pecado está ligado aí às nossas motivações, aquilo que nós somos. O centro agora da nossa personalidade foi atingido pelo pecado, o nosso coração foi capturado, posso dizer isso, né? E aí, agora, o bombear do nosso coração, ele bombeia pecado, né? O sangue que sai, vou usar essa expressão, bombeia pecado para todos os outros membros ou todos os outros órgãos do nosso corpo. E aí, na linguagem que eu falei da árvore dando fruto, é exatamente isso. Né? Essa natureza pecaminosa que nós temos, ela gera esses frutos, atos de pecado. Então é importantíssimo que nós gravemos isso. Você pode falar: cara, eu sou um cara do bem, sou trabalhador, sou honesto. Você ainda é um pecador. Você existe num estado de pecado. E dependendo da forma com que você enxerga esse fato de você ser trabalhador, de você ser honesto, isso é orgulho na presença de Deus. Porque você termina com isso querendo dizer que Deus é mentiroso. É quase que isso. A Bíblia fala que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque nós somos pecadores. Nós estamos caídos. Essa situação que nós estamos vivendo agora dessa pandemia aí do coronavírus, isso é interessante que essa crise que nós estamos vivendo, ela faz com que aquilo que está dentro do nosso coração venha para fora. E aí, nas redes sociais, principalmente, nós percebemos muitas coisas que os homens estão fazendo e falando dentro desse contexto e que joga para fora aquilo que está dentro dos nossos corações. E aí é como se Deus mostrasse para a humanidade, como se fosse um estudo de causa, né, de causo. Deus está aí com essa situação mostrando para nós mesmos quem nós somos, que muitas vezes nós não queremos ver. Não aceitamos, não admitimos e não queremos perceber. Mas essa situação de crise faz com que o pecado que está lá dentro seja jogado para fora. E aí você vê inúmeras situações de pessoas que parece que querem ver mais mortes, que querem ver o caos, né, que querem ver a destruição, que querem ver o sofrimento do próximo, que querem ver a sua nação destruída.
Então isso está mostrando o coração, isso está revelando o coração de muitas pessoas. E isso fica talvez evidente até para a própria pessoa. Talvez a pessoa, se tiver um pouquinho aí de consciência e parar um pouco para refletir, fala, cara, eu sou assim. Pois é, você é isso. A massa caída é isso. Nós somos assim, nós somos maus. Aí é o mal com U, né? Sinônimo de maldade mesmo. O pecado, então ele tem aí a sua sede no nosso coração, como eu disse, né? É o centro da nossa personalidade. Ele está ligado aos nossos motivos. É por isso que Jesus ele falou, por exemplo, se você pode dar uma cesta básica, por exemplo, e aquilo não agradar a Deus, porque aquele ato é um ato bonito, você está ajudando alguém, mas o motivo do seu coração, Deus contempla, né? Qual é a motivação? E aí a nossa natureza pecaminosa consegue corromper tudo, né? Até um ato aí, vamos dizer, de solidariedade, de ajuda, de compaixão, pode ser tocado pelo pecado. Então o pecado também inclui a ideia de culpa e, como eu disse, de corrupção. Nós, porque somos a imagem de Deus, e agora temos essa natureza pecaminosa, nós somos quebradores da lei de Deus e merecedores de uma condenação. Essa nossa natureza corrupta, que quebra a lei de Deus, merece condenação. A gente precisa guardar isso aí, porque é um ponto muito interessante em relação ao pecado. O pecado, ele sempre está em relação a Deus, ou ele faz referência a Deus. O pecado, ele está sempre contra a vontade de Deus. Pecado é ofender a Deus. Lá no Salmo 51, quando Davi comete o pecado, e ele vai confessar o pecado, é interessante que ele fala assim, eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. É interessante que quando você olha a história lá de Davi, que envolve Batseba, envolve Urias, o adultério de Davi, a gente percebe que Davi havia cometido, vamos dizer assim, esse pecado contra Urias, contra Batseba, contra os seus próprios súditos, né, contra o reino. Davi havia feito isso. Mas quando ele vai confessar o pecado, ele vai direto a Deus e diz, Deus, o que eu fiz é contra ti. Ele diz aqui, Salmo 51, ele fala, compadece-te de mim, Senhor, de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre perto de mim. Aí ele no verso 4 ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos. Então Davi, ele cometeu esses pecados aqui aqui no cabeçalho, aqui, na introdução do Salmo, fala ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de ele haver possuído Batseba. Então esse é o Salmo de confissão, de arrependimento de Davi, depois dele ter feito o que ele fez, dele ter cometido assassinato, dele ter cometido um adultério. Ele vai até Deus e fala, Deus, eu fiz o que era mal perante aos teus olhos. Eu pequei contra ti somente. Então nós não podemos perder nunca essa compreensão, que o pecado, em última instância, é uma rebelião do homem contra o Criador. É uma ofensa que o homem faz contra o Deus Santíssimo. É o homem quebrando os mandamentos da lei de Deus. Isso é pecado. É o desvio, é o afastar-se da retidão original pela qual nós fomos criados. O pecado é um atentado contra a santidade de Deus. E aí, todas as vezes que nós cometemos pecado, eles têm o seu desdobramento, né? Quando o homem se afasta de Deus, no seu coração, o desdobramento é que ele comete tudo isso, é que ele prejudica o próximo, é que ele prejudica inclusive a si mesmo e que ele causa destruição. Então nós temos essa compreensão aqui em relação ao pecado, devemos guardar isso. O pecado é um estado,
os atos de pecado que cometemos revela o estado no qual fomos colocados após a queda, esse estado de maldição por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Precisamos guardar isso claramente. Então, eu queria falar apenas isso mesmo, queria trazer essa compreensão aqui hoje de pecado, o que a Bíblia mostra em relação à nossa natureza pecaminosa, aos atos de pecados que cometemos. A gente pode falar até nessa questão aí dessa crise que estamos vivendo em relação ao vírus, por exemplo. Esse vírus que causa essa doença, todas as doenças que existem, que atingem a humanidade, a raiz dessa doença é a questão do pecado. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou, e Deus disse, você certamente morrerá, e entrou a maldição no mundo, as consequências desse pecado são as doenças, são esse que nós estávamos falando aqui, uma natureza agora corrompida do homem, né, da humanidade, enfim. Então agora a humanidade está gemendo, está vivendo as consequências desse pecado. Na próxima live, eu quero falar com vocês a respeito de Cristo como o cabeça da humanidade e que ele não vai falhar, ele vai cumprir a lei de Deus, ele vai nos substituir na cruz por causa que Adão falhou e colocou a humanidade sujeita à vaidade, sujeita ao pecado. E nós também, como pecadores, também estamos envolvidos nisso. Nós, de uma certa forma, no nosso pecado concordamos com Adão, quando nós também somos quebradores da lei de Deus. Você pode se perguntar, mas eu não escolhi Adão para estar lá, para me representar, e agora ele cometeu isso, e nós estamos sofrendo as consequências. Uma coisa interessante, todas as vezes que você pensar isso, lembre-se que Adão ele era o melhor representante que você poderia ter. E aí você pode dizer, Elias, como você pode afirmar isso? Por que você fala que Adão era o melhor representante que a humanidade poderia ter? Se me colocasse lá, eu representaria melhor a humanidade. Eu digo que Adão ele é o melhor representante que você poderia ter, porque foi Deus que escolheu ele para estar lá, para te representar e para me representar. E as escolhas de Deus são sempre acertadas. Então, se Deus escolheu Adão, ele era o melhor representante que nós poderíamos ter, nesse sentido do plano original de Deus, do pacto das obras, do que aconteceu. Porque, na verdade, o melhor representante da humanidade, ou do povo redimido, é Cristo. Que nós vamos falar na próxima live. Que Cristo ele não vai falhar onde Adão falhou. E Adão, vamos dizer assim, nos lançou sobre a vaidade e a maldição. E Cristo vai nos resgatar da maldição do pecado, fazendo assim ele mesmo maldição em nosso lugar, e ele vai conquistar as bênçãos de Deus para nós. Cristo vai viver de maneira perfeita, Cristo vai cumprir a lei de Deus, vai pagar os nossos pecados na cruz e vai ressuscitar para a nossa justificação. Então na próxima live eu vou falar sobre a questão da graça de Deus em Cristo, Cristo como cabeça da humanidade. Na humanidade, então, ela tem dois cabeças aí. Ela tem uma humanidade caída, que tem como cabeça Adão, e nós vamos ter uma humanidade redimida, que tem como cabeça Cristo, né? Que as Escrituras colocam até que Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão, aquele que veio para resolver essa bagunça aí que Adão fez. Não sei se ficou legal, se vocês gostaram, dá um joinha aí, quem é que está me acompanhando, tem alguém acompanhando aí, tem algum comentário? Quem? Neurival Freitosa, ele falou, pecado põe uma causa. E o João Freita mandou um boa tarde. Então, um abraço aí pro João, um abraço pro nosso pastor aí, o pastor Neurival. Forte abraço, pastor. Tamo junto, vamos continuar aí orando pelo Brasil, vamos continuar clamando a Deus para que Ele use essa situação, essa crise que nós estamos vivendo, para que nós possamos, como povo de Deus, se despertar, né? Deus está aí nos disciplinando, eu entendo, né? Deus está usando de misericórdia dentro dessa situação. Às vezes a gente olha para essa situação como algo apenas da ira de Deus, né? da punição de Deus, e eu creio que há também, em um certo sentido, o aspecto no qual Deus está punindo a humanidade, mas Deus também está tendo misericórdia, né? Essa ira de Deus que está sendo revelada através desse vírus e dessa crise também econômica, ela está temperada com misericórdia, né?
Deus está tendo misericórdia, Deus nos colocou dentro das nossas casas para que nós possamos reavaliar também, rever a nossa vida, rever a nossa comunhão com o Senhor, rever os nossos tratos um com o outro, né? E Deus até nos tirou o culto público aí por um momento. Eu espero que Deus, na sua misericórdia, possa restabelecer o momento que nós vamos voltar na comunhão dos santos, a adorar a Deus de maneira pública. Mas o Senhor Deus, Ele tem tido sim misericórdia, inclusive do Brasil, dentro dessa situação que quando a gente olha para o mundo, a gente percebe a misericórdia que Deus está dispensando sobre a nossa nação. Então, que Deus continue nos abençoando, que Ele nos livre do mal, que Ele derrame sua graça sobre a igreja aqui no Brasil, sobre o seu povo no mundo também, e que nós possamos tirar as lições acertadas dessa situação, olhando para a palavra de Deus, percebendo o que a palavra de Deus nos mostra, o fato de o que a Bíblia mostra de quem Deus é. Aqui nós estamos falando hoje sobre pecado, de quem nós somos, a natureza que temos, né? Natureza pecaminosa, por que estamos nessa situação, e também na próxima live falaremos da maravilhosa graça de Deus. Fica com Deus aí, um forte abraço. A Nelma. Nelminha, tamo junto.